Redes de proteção. Quais os benefícios e como escolher a melhor opção? Redes de proteção, esse assunto que exige cautela, e você sabia que não é somente a rede de proteção certificada que garante a segurança? Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o André Saragossa, diretor da Só Telas. Muito bem-vindo, André. Obrigado. Esse tema é bem polêmico, né? Telas de proteção nas Sim, esquadrias, nas janelas. verdade, porque às vezes a gente confunde um pouco, né, o fato da rede de proteção com o sistema de proteção que deve ser colocado, né? A rede de proteção, ela é um dos componentes de um sistema de proteção. Então, esse caso que tu estava comentando, por exemplo, a gente teve um exemplo de uma cliente que ela tinha feito uma instalação da rede de proteção há cerca de 6 meses e ela nos ligou porque a rede que ela instalou, ela estava intacta, mas o fio de contenção que vai ao redor da rede, ele já estava esfarelando. E ela estava muito preocupada. E nós fomos até o local e nós verificamos que realmente o fio que estava ao redor da rede não era um fio propício para esse tipo de instalação. Ele não tinha o tratamento V, não tinha a espessura correta, ou seja, a rede era boa, era certificada, mas o fio e os demais componentes do sistema de segurança eram falhos. Ou seja, ela tinha uma rede boa, mas não tinha segurança dentro daquela abertura, naquela situação, né? Na rede, para a janela e para as sacadas. Ainda mais aqui, por exemplo, a gente está falando de Balneário Camboriú, que tem a questão dos intempéries, né? Tem maresia, tem todos esses cuidados também, que por isso que tem que verificar se o sistema como um todo está correto. Exato. A maresia, ela é um componente realmente muito complicado, porque ela tanto desgasta metais através da ferrugem, como também desgasta outros materiais, como, por exemplo, o polietileno da rede, o poliéster ou polietileno do fio de contenção. Então, seguir as normas, e existe um regulamento para isso, é algo realmente muito importante. É isso que eu ia te perguntar, existe um regulamento? Existe um regulamento para isso. É o regulamento da BNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, 16046. Esse regulamento ele foi feito específico para falar sobre rede de proteção. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela fala um pouquinho sobre a rede, como ela tem que ser produzida, quais os materiais, a malha. Aí a segunda parte fala sobre o fio de contenção que vai ao redor, como ele tem que ser, quais características desse fio. E a terceira parte, muito importante também, é o processo de instalação. Como ele deve ser feito, que regras ele deve seguir, para que possa realmente o sistema de segurança, por completo, ele trazer segurança para o seu apartamento, para a sua casa. Então, essas são as características dos materiais para serem instalados? Exato. Então, esses 3 itens, por exemplo, a rede. O material da rede hoje é fabricado em 2 materiais diferentes, o polietileno e a poliamida. Só que a poliamida é um material que foi inventado há mais tempo. O problema dele é que ele adere à água. E por aderir à água, ele acaba escurecendo mais rápido. E por aderir à água, ele também apodrece mais rápido. Ou seja, apesar de ter a garantia de 3 anos, ele visualmente acaba ficando feio e ele acaba estragando mais rápido. E o polietileno foi desenvolvido, então, para trazer mais benefícios nesse sentido, tanto da durabilidade, quanto na questão do acabamento, para que possa ser algo realmente mais claro, mais limpo, para que possa realmente deixar mais bonito, né, a rede de proteção por mais tempo. As fachadas, né? Exato. E assim, procedimento em relação ao instalador, na hora de instalar, porque tem os cuidados em relação também às fixações. Exato. Na verdade, eu diria que é o principal fator e é o que mais diferencia uma empresa da outra. Porque a rede ela é fabricada e passa por um processo de laudo. O fio de contenção também é fabricado e passa por um processo de laudo. A única coisa que não passa por um processo de laudo é a instalação. Então, a pessoa que está fazendo o procedimento, ela tem que realmente ter conhecimento sobre a norma e fazer o procedimento adequado. Por exemplo, quando ela vai até o local, primeiro ponto, ela tem que
encontrar um ponto de ancoragem para poder colocar a corda e cinto de segurança adequado. Porque imagina se acontece um acidente numa instalação de rede. E existe uma norma para isso também, exato, são os pontos de ancoragem. Exato, bom treinamento para NR35, NR12, NR8, também tem várias NRs que ajudam no processo de entender como fazer esse procedimento de cuidado. Então é bem importante, nesse caso, principalmente NR35, que é trabalho em altura. Então ele tem que ter esse treinamento para poder saber como agir nessa situação. Outro ponto sobre o processo de instalação é o fato de o material que vai ser aplicado à distância, porque toda a rede ela é instalada normalmente com ganchos e buchas. Essa instalação ela deve ser feita de forma adequada, ou seja, respeitando uma distância máxima de 35 centímetros entre ganchos, para poder manter a resistência, e também levando em consideração a resistência do gancho. Porque, por exemplo, a rede ela aguenta um peso muito grande, mas se o gancho estiver preso num reboco que está esfarelando, que está fraco, o que vai acontecer? Se acontecer uma situação de risco, pode acabar caindo, porque a rede é boa, mas a fixação não está boa. E teve algum caso que vocês não puderam instalar? Já aconteceu de nós, digamos assim... Porque, falando em balneário também tem essa questão, né? Eu lembrei agora dos rebocos antigos principalmente, que ele parece uma areia, né? Exato. Para vocês terem uma ideia, aconteceu semana passada, nós fomos num local para fazer uma instalação, quando nós começamos a fazer a furação, caiu um pedaço do reboco da parede. Porque nós temos aqui prédios extremamente novos, mas prédios mais antigos. Então nós fazemos uma avaliação prévia, mas tem coisas que só no processo a gente vai verificando. Então tem instalações que realmente a gente tem que mudar o processo de instalação para poder aumentar a resistência, como reduzir a distância entre ganchos, aumentar a distância do gancho do beirado da sacada para poder deixá-la num ponto de ancoragem mais firme. E existe até, por exemplo, cada gancho ele tem um peso mínimo que ele tem que suportar. E existe uma balança de mão onde quando você está em dúvida se tem a resistência adequada, onde você coloca a balança no gancho e você traciona para ver se ela tem a resistência mínima adequada. Bem parecido com o ponto de ancoragem que vai no prédio também, exatamente. Né? O teste. Exato. Então, existe um teste para isso, para que possa, quando você fizer a instalação, você garantir para o cliente que realmente essa instalação está segura, não vai ter problema nenhum em relação à segurança. E então, seriam esses cuidados, garantias e cuidados do dia a dia também? Tem alguma situação a mais? Exato. O que acontece? A rede de proteção, ao ser instalada, o que acontece? Você, às vezes, não sabe exatamente o que abrange a garantia, quem é responsável por quê. Como cuidar. E como cuidar dessa rede. Então, o primeiro ponto que é importante. A norma da BNT, ela regulamenta que quem faz a instalação, ela deve fornecer à pessoa um certificado de garantia, mostrando o que está garantido, quem garante, porque, por exemplo, a rede de proteção e o fio é garantido por quem fabricou esse fio, por quem fabricou essa rede. Agora, a parte da instalação, quem garante é a própria instaladora. Então, é a primeira informação, em mostrar para o cliente o que está seguro e qual o prazo de garantia. E segundo, trazendo instruções de uso também, porque, por exemplo, às vezes vai fazer uma limpeza num prédio. A limpeza normalmente usa um produto corrosivo. Se não for tirado essa rede para fazer essa limpeza, vai ser perdida a garantia. Porque não pode ter contato com produto abrasivo, com produto que corroa a rede, porque senão tira a proteção UV. E nem poderia, na verdade, né? Se for ver, aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, não pode usar, e aí vai do síndico, vai de quem está prestando serviço nos condomínios também, saber que existem produtos, por exemplo, de nanotecnologia que não vai agredir e ainda, inclusive, vai trazer mais tempo de garantia em relação à pintura, não vai danificar as telas. Exatamente. Mas o ideal é realmente tirar. Exato. O ideal é a mesma empresa que fez a instalação para você, você contrata ela para retirar e recolocar. Porque retirar é até um processo que é complicado, porque algumas empresas que fazem manutenções em fachadas, elas sabem como retirar. Ok. Então, às vezes, até algumas empresas ou pessoas optam para facilitar, quem está fazendo limpeza já tira e separa. A reinstalação, para que possa manter o padrão de segurança e tudo seja feito corretamente, para manter a garantia, a mesma empresa que realizou a instalação pela primeira vez deve ser chamada para fazer a instalação novamente. A gente sempre fala sobre isso, inclusive com vidros também, são assuntos bem importantes. E em relação à validade da instalação? Então, isso é uma questão interessante. O que acontece? A rede de proteção, existe o regulamento para isso também, por isso que é importante. Ela diz que o prazo de validade deve ser de 3 anos. O que isso quer dizer? Às vezes tem empresas, a gente acaba pegando assim, se conversando com um cliente ou com outro, não, mas essa empresa me ofereceu 5 anos de garantia. Aí eu indago o cliente pelo seguinte, olha, quem fabricou a rede
e mandou para uma empresa laudar e verificar a garantia, diz que dura 3 anos. Aí quem foi fazer a instalação está dando uma garantia de 5 anos. Mas ela está garantindo o quê? Que competência técnica ela tem para poder dar essa garantia? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. 3 anos é a validade hoje de uma rede, seja ela de uma qualidade superior ou de uma qualidade padrão. Mas, a partir desse período, tem umas que tem uma durabilidade superior. Mas, a partir desse período, você já sabe que não está dentro da garantia, você tem que fazer verificações periódicas para poder verificar se a resistência desse material realmente está adequado, né? E aí vocês vão lá e verificam essa situação também? Exato. O que acontece? O regulamento diz que existe um peso que cada malha deve suportar, mesmo depois de passar pelas intempéries de tempo. Então, quando nós vamos no local para fazer a conferência, um homem adulto, no caso os nossos instaladores, eles conseguem normalmente, tentando esgaçar uma malha, fazer uma força de cerca de 50 kg força. O necessário é 40. Isso quer dizer o quê? Quando nós vamos no local, nós fazemos então, esgaçamos a malha ao máximo. Se ela estourar, significa que ela não tem a resistência adequada, mínima. E se ela ficar, realmente não tiver nenhum problema em estourar, aí realmente ela ainda pode ser utilizada por mais 6 meses. Depois de 6 meses, novamente chama a empresa, a gente faz a verificação de todas as redes para poder não ter problema. E até quanto à questão de garantia, olha que legal, o regulamento porque assim, você fez a instalação e agora, quando que eu fiz essa instalação? Já deu 3 anos? Não deu 3 anos? Existe também no regulamento a obrigação da empresa que instalou a rede colocar uma etiqueta. Essa etiqueta ela deve conter, no mínimo, o nome da empresa que instalou e a data de validade, para que quando chegar nessa data, eu possa verificar então e fazer a manutenção necessária, a troca, a substituição, se for necessário. E é uma falha que se acontece muito hoje. Hoje, muitas das empresas acabam não colocando essa etiqueta e dificultam até o mesmo processo de manutenção desses materiais, né? Por isso buscar conhecimento, porque assim, a gente vê muitas empresas, mas assim, que realmente está ali, que tem esse resguardo. E outra situação também, André, em relação a como proceder no caso de infiltração. Então, essa é uma questão que às vezes acontece. Mas por que acontece a infiltração? Vamos partir do princípio, né? Existe um regulamento que foi feito por engenheiros para que não tivéssemos nenhum problema no processo de instalação. E o que foi colocado como um padrão mínimo aceitável? Colocar, no momento que for fazer a instalação com buchas com aba. É uma aba protetora para que não entre água. Por que às vezes acontece infiltração no caso da rede? Às vezes essa bucha não foi colocada adequadamente, até a posição onde ela deve ficar. E isso acaba ocasionando alguma infiltração. Então, até por isso que algumas construtoras, quando elas criam um regulamento do condomínio, elas já colocam, olha, quando for fazer instalação de rede de proteção, é obrigatório o uso de silicone no nosso prédio, para evitar problema. Porque algumas empresas acabam não instalando adequadamente com a bucha e acaba tendo infiltração. Mas o regulamento, ele solicita o mínimo, que então, para evitar isso, tenha a bucha com aba. E alguns prédios solicitam também a questão do silicone para evitar... Não é uma massa de permeabilização, é um silicone... Na verdade, é um PU, né? Porque ele também não é grande, é um espaço pequeno. Né? É um espaço pequeno. Então, isso, digamos assim, os próprios engenheiros colocam, uma garantia a mais, né? Para caso a instalação não fique 100%. E caso aconteça infiltração, de quem é a responsabilidade? Se o problema for de instalação, como pode acontecer se não for bem instalado, é responsabilidade, naturalmente, da empresa que realizou a instalação. E quem pode fazer isso, essa verificação, normalmente é uma pessoa capacitada. Ela precisa verificar se o problema de infiltração ela vem de algum outro lugar, o que pode acontecer, né? Às vezes de um encanamento, de alguma abertura, ou se o problema está relacionado à rede. Então, ele fazendo esse levantamento, tem que ser responsabilizada aí a empresa, né, que fez a instalação, se for o caso, para que ela possa fazer a correção da instalação que ela pode ter cometido algum erro. Muito bom. André, eu vou deixar aqui para uma próxima entrevista também, a gente vai chamar um advogado, porque tem mais questões aí que envolvem acidentes e outras situações também que envolvem as redes de proteção. Eu gostaria de te agradecer e também parabenizar o trabalho da Sotelas. Obrigado. Em Balneário Camboriú. E tem rede social também para passar por Temos sim. A nossa rede social é Sotelas Itajaí, porque começou por lá.
Nós somos uma empresa aí nasceu em 1990, uma empresa que trouxe esse tipo de proteção para cá, então a gente se preocupa muito com o processo de fazer uma instalação adequada, sanar realmente a necessidade das pessoas, e se tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ou precisar de um orçamento também, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do @sotelasitajaí, no Facebook, Instagram. Nós também temos canal no YouTube, se quiser nos acompanhar. Mais dicas, inclusive. Com mais dicas sobre o processo de cuidados e instalações. O nosso canal é Sotelas Itajaí também. E se você quiser também, nós temos o site onde tem mais informações, detalhamentos sobre o processo de como funciona a instalação da rede, características técnicas, vídeos sobre instalações e dúvidas também que às vezes surgem que a gente pode estar auxiliando aí as pessoas que tenham interesse sobre essa questão. Muito bom, inclusive eu já aprendi bastante aqui hoje sobre, a gente colocou várias questões assim que a Márcia, inclusive a nossa jornalista, que é a CEO do Condomiting, acompanha vários grupos de síndicos. Sim. Então essa pauta veio através de pesquisas anteriores, até o que estava acontecendo ali nos grupos, a tal da etiqueta que a gente gostaria de passar para o pessoal tomar esse cuidado. E eu gostaria de agradecer também vocês que acompanharam até aqui, acompanhar as redes sociais do Condomiting, da Condocasa, também condocasa.off, que a gente tem muitas situações aí que vai, muita cautela aí para os síndicos aplicarem nos condomínios para resguardar e ter uma gestão de qualidade. Muito obrigada.